Olá, prezado aluno. Eu sou o Carlos Lobo e sou o professor de vocês de gestão de projetos. Nessa disciplina, esperamos que ao final da última unidade você tenha um conhecimento adequado sobre os fundamentos e os requisitos para uma boa gestão do projeto. Afinal, esse é um tema que está cada vez mais ganhando espaço no dia a dia das empresas, porque as empresas cada vez mais precisam de ter seus projetos implementados dentro do custo, prazo esperados, na qualidade esperada para atender o cliente no prazo e desenvolver sua equipe interna. Para fazer isso, inicialmente a gente vai entender o que a gente quer dizer como projeto. Ou seja, do que se trata um projeto? Bom, inicialmente vale a pena comentar que um projeto é alguma coisa que começa e acaba no tempo. Ele tem início, meio e fim. Ele, ao contrário do que acontece com os outros tipos de atividade econômica dentro de uma empresa, ele não é um produto que veio para ficar e que vai perdurar durante algum tempo. Ele tem um início, um meio e um fim, e depois não volta a ser executado. Então, exemplos típicos de projeto são construção de uma casa, construção de uma ponte, especificação de um produto, projeto de um produto, etc. A gente vai ver mais exemplos ao longo desse material, dessas 4 unidades. Uma breve recapitulação histórica que a gente tem aqui no nosso slide. Então a gente vai ver que projeto é uma organização de pessoas dedicada a atingir um certo objetivo e um certo propósito no tempo. Essa é uma definição de 1983, do Truman. Depois, uma definição da ISO, já de 97, vai dizer que o projeto é um processo único, como a gente comentou, né? Então, um projeto só acontece uma única vez no tempo e consiste num grupo de atividades coordenadas e controladas com datas de início e fim, empreendido para se alcançar um determinado objetivo. Já em 2007, aparece a definição do Guido e Clemens, dizendo que um projeto, então, é um esforço para se atingir um objetivo específico, por meio de um conjunto único de tarefas interrelacionadas e da utilização eficaz de recursos. Esse recurso pode ser pessoas, dinheiro, equipamento, dentre outros. E o PMBOK, que a gente vai tratar bastante aqui nesse material, uma definição de 2012, vai dizer que o projeto, então, é um empreendimento temporário feito para criar um produto, serviço ou resultados únicos. PMBOK é uma das metodologias que a gente tem para a correta gestão de projetos, certamente é a mais popular e que vai guiar o nosso curso aqui. Bom, quando a gente fala de projetos, como eu disse que ele tem início, meio e fim, vale a pena dizer alguma palavra sobre tempo. Então, projetos de curto prazo, tipicamente, levam de 1 mês a 1 ano. Isso a gente chama de curto prazo. Projetos de médio prazo são projetos que levam de 1 a 2 anos. E projetos de longo prazo são projetos que duram mais de 2 anos. Por exemplo, o projeto para trazer a Olimpíada para o Rio de Janeiro, ou para a próxima Olimpíada em Tóquio 2020. É um projeto de longo prazo. Ele começa muito antes de definida a cidade e dura, na sua fase crítica, pelo menos 4 anos, que seria o prazo de preparação da cidade, entre a definição da data e o início da Olimpíada. Mas ele começa até antes, então esse seria um projeto de longo prazo, por exemplo, né? Andando à frente, então, projetos têm características específicas, típicas, que a gente poderia classificar como nesse slide que a gente tem aqui. Primeiro, um projeto utiliza vários recursos, pessoas, organizações, equipamentos, materiais e instalações para entregar uma certa tarefa. Normalmente, essas tarefas são interdependentes, elas têm predecessores necessários
e são requisitos de outras atividades. O projeto tem uma administração e estrutura administrativa próprias, ou seja, ele não se encaixa numa organização departamental, funcional, típica, ou mesmo numa organização por processos, perdão. O projeto tem, como a gente já falou, existe durante um período fixo de tempo, ele busca entregar um resultado único e inédito ao longo do tempo. O projeto normalmente tem um patrocinador que vai facilitar a atividade do desenvolvimento de projetos. Esse patrocinador provê fundos para a realização do projeto. Esse fundo pode ser recurso físico, recurso financeiro, pode ser mão de obra, pode ser fundos vindos de uma linha de crédito, etc, etc. E os dois últimos, que são duas características por último, mas também são importantes, qualquer projeto envolve um grau de incerteza que depende claramente do empreendimento ser independente e inédito. E todo projeto tem um objetivo claro que deve ser realizado, sendo definidos em termos de produto final, cronograma e orçamento. Alguns exemplos típicos de projeto, mas não só esses, né? E antes de entrar no slide, a gente viveu nos últimos anos no Brasil várias incorporações, várias instituições bancárias que foram se juntando e formando bancos maiores, ou que foram comprados, ou mesmo um pouco mais atrás na história econômica brasileira, a gente teve uma consolidação das empresas de telefonia celular. Como essas integrações são feitas? Elas são claramente um projeto de integração de duas empresas, onde se procura tirar proveito dos pontos fortes de cada uma das empresas e mitigar os pontos fracos. E, naturalmente, procurando sintetizar as duas estruturas numa estrutura única, né? Alguns exemplos de projeto, então, no slide. Temos aqui estabelecer um novo negócio, atividades contínuas, né? Administrar um negócio consolidado, são coisas diferentes. Um projeto, lançar um novo modelo de tablet, a atividade contínua consequente, gerenciar o fornecimento de peças e a linha de montagem e produção desse tablet. Projetar e construir um novo aeroporto, atividade contínua do aeroporto, operar o terminal aeroportuário. Percebe que são atividades completamente distintas, né? Uma acontece uma vez só no tempo, as outras acontecem ao longo do tempo. Introduzir um novo sistema de controle de estoque, um novo ERP, um novo MRP. E no dia a dia, administrar o estoque rotineiramente. Talvez alguém já tenha ouvido falar no seu trabalho sobre a implantação do novo ERP, como trouxe tantos problemas, como foi difícil, ou o tempo que foi gasto e a energia que se consumiu, porque é um projeto específico no tempo. Depois que ele entra em funcionamento, termina o projeto e entra uma atividade contínua de trabalho. Voltando para o material, então, desenvolver a concessão e exploração de minério numa certa mina. E depois, produzir o minério gerando lucro. Projeto, levantar os requisitos e realizar o desenvolvimento de um website. Projetar e desenvolver e instalar o website. E depois, fazer a manutenção regular desse website. Projetar e construir uma usina nuclear. E depois, fornecer energia elétrica de maneira constante e segura ao longo do tempo. Em termos de evolução, a gestão de projetos surgiu no pós-guerra, né, após a Segunda Guerra Mundial, principalmente com o surgimento das ferramentas de PERT e CPM, nos anos 60 e 70. Eram ferramentas computacionais que ajudavam o gestor a entender precedentes, atividades precedentes, atividades dependentes e colocar isso no tempo. Isso veio junto com a computação, né? Depois, nos anos 80, que foi surgir
a gestão de projeto propriamente dita. E nos anos 90 se popularizou os profissionais certificados em GP, em gestão de projetos, com publicações na área, né? E nos anos 2000, o desenvolvimento da gestão de projeto mais profissional e menos intuitiva, ou seja, até os anos 2000 a gestão de projetos era tipicamente feita por gerentes e diretores sêniores das empresas que tinham uma capacidade intuitiva de gestão do projeto muito forte e pouco ferramental. A partir dos anos 2000, e acho que um grande marco nisso foi a Olimpíada de Londres, né? Onde se reforçou e se popularizou uma das ferramentas de gestão de projetos que a gente vai comentar aqui, que é a Prince 2R. Mas a partir do ano 2000, então, cada vez mais isso virou uma matéria científica e com muito mais dados qualitativos do que quantitativos. As áreas de conhecimento típicas envolvidas na gestão de projetos são tempo, escopo, recursos humanos envolvidos, risco, comunicação, qualidade e o custo, naturalmente. E assim a gente termina essa unidade. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Olá, seja muito bem-vindo na continuação do nosso curso de gestão de projetos. Na primeira parte nós fizemos passamos por uma visão inicial dos principais
na continuação do nosso curso de gestão de projetos. Na primeira parte nós fizemos passamos por uma visão inicial dos principais conceitos e do que está envolvido na gestão de projetos. Agora a gente vai tratar das falhas comuns e na gestão dos riscos envolvidos na gestão de projetos. Para falar de falhas, a gente primeiro precisa entender quais são os fatores que levam um projeto a ser considerado um sucesso. E, naturalmente, existe o que o pessoal chama de uma tríade de ferro, que são a tríade composta pelo escopo, pelo tempo e pelo custo. Essas três variáveis são estritamente controladas e elas definem o que a gente poderia chamar de eficiência do projeto. O quão eficiente o meu projeto foi. Meu projeto entregou o escopo esperado? O meu projeto cumpriu o prazo esperado? Nosso projeto atendeu os requisitos de custo? Ficou dentro do orçamento? Então essas três variáveis, que o pessoal chama de tríade de ferro, definem a eficiência de um projeto. Além dessas duas, vale a pena citar outras duas que complementam a eficiência, que estão no nosso slide, que dizem: o impacto no cliente e na equipe foi positivo? O que eu quero dizer com isso? O cliente ficou satisfeito com o projeto? Não basta o projeto ser cumprido dentro do prazo, dentro do escopo e dentro do custo. Ele precisa satisfazer o cliente. E precisa também satisfazer a equipe interna de desenvolvimento. Ela precisa crescer nesse desenvolvimento. E a quinta variável: o projeto precisa trazer bom resultado comercial. Se for o desenvolvimento de um produto, por exemplo, mesmo que seja uma empresa terceirizada de desenvolvimento de produto, que está fazendo esse desenvolvimento para uma empresa, é importante ter em vista que o projeto só vai ser um sucesso se quando esse produto chegar no mercado, ele trouxer os resultados comerciais desejados. Antes disso, ele não atende essa variável. Então, definidos os fatores críticos de sucesso, vale a pena olhar para o Brasil um minuto. E aí, olhando para o slide de vocês, no Brasil, numa pesquisa de 2014, a gente vai ver que 3% dos projetos nunca atingem as metas. Esse é um número baixo. 17% dos projetos poucas vezes atingem as metas. Então já é um número um pouco maior. 55% dos projetos, na maioria das vezes, atingem as metas. Então estamos falando de metade dos projetos normalmente atingem as metas. Somente 4% sempre atingem as metas. Repara como esse número é baixo. Somente 4% dos projetos sempre atingem as metas, metade normalmente atinge, na maioria das vezes, e 20% não atinge as metas. É um número importante. De novo, o que são as metas aqui? O prazo, o custo, a qualidade, os três juntos me dão a eficiência do projeto, mais a satisfação do cliente.
ok? Então esse é um campo ainda muito aberto, que ainda precisa crescer e amadurecer bastante no Brasil. Muitos projetos